Turismo na Serra. Pousadas e hotéis de Campos do Jordão projetam temporada de inverno mais aquecida neste ano. Esse fluxo antecipado de turistas aumenta a expectativa para o feriado de Corpus Christi, o mais esperado do ano aqui na cidade. Na cadeia, preso em Monteiro Lobato, suspeito de matar policial civil em São José dos Campos. Susto e violência. Idosa de 71 anos morre após filho invadir a casa, jogá-la no chão e ainda agredir o sobrinho. Política. Ao vivo, advogado eleitoral fala sobre o que pode acontecer com o país por causa da crise atual. Solução caseira. Número de cães abandonados em Taubaté aumenta e moradores se unem para cuidar dos animais em comunidade. Desde que o Negão apareceu aqui, a gente tem cuidado, tem tomado conta dele. Na alegria e na tristeza, Dona Benedita realiza o sonho de casar no papel numa casa de repouso onde vive com o marido em Lagoinha. Como é que a senhora está se sentindo? Feliz, né? Na balada, agenda cultural e as opções para o seu final de semana. O Band Cidade deste sábado começa agora. Olá, muito boa noite. A proximidade do inverno e a chegada do friozinho tem movimentado Campos do Jordão. As mudanças econômicas criaram um novo perfil de turista, aquele que vai no famoso bate-volta ou fica apenas um final de semana. Isso tem espantado a crise, aquecido o comércio e mantido a rede hoteleira sempre cheia. Para a temporada de inverno, a expectativa é superar os números de 2016. O inverno já bate à porta, mas os turistas não querem esperar. E Campos do Jordão já vive o clima da temporada. Ambiente perfeito para um passeio com a família. Eu, na verdade, com 2 filhos, acho que antecipei um pouco ao invés de vir na outra temporada. Uma cidade propícia a receber, família. Acho que é uma cidade bem diferente do que a gente está acostumado aí em São Paulo. Tem o lado arborizado, romântico. A música ao vivo nos bares e restaurantes embala o passeio no calçadão, rota obrigatória de quem visita Capivari, o centro turístico da estância. Tem muita coisa para fazer, você vê, tem muita gente, restaurantes, as lojas são bem bacanas, é maravilhoso. Aqui desfila gente bonita e esse desfile tem se intensificado. Desde o início do outono, todo fim de semana, o movimento aumenta na mesma velocidade que cai a temperatura. A crise, na realidade, ela ajuda o turismo interno. A pessoa que está escolhendo um lugar aí para passear, curtir suas férias, ao invés de ir para a Europa, Estados Unidos, acaba procurando Campos do Jordão aí como opção. O Dia das Mães, data em que as pessoas não costumam viajar muito, foi surpreendente para a rede hoteleira aqui de Campos do Jordão, que registrou 60% de ocupação. Neste final de semana, este flat hotel aqui em Capivari está com 80% dos 53 apartamentos ocupados. Esse fluxo antecipado de turistas aumenta a expectativa para o feriado de Corpus Christi, o mais esperado do ano aqui na cidade. Os pacotes de 4 dias variam de R$ 1.800 a R$ 6.000 o casal. 60% das vagas já estão reservadas. O gerente não esconde o otimismo e espera a lotação máxima no feriado prolongado. Campos já tem o seu próprio charme, onde já atrai o seu próprio público mesmo, Já tem um público designado a Campos que escolhe esse feriado, é o feriado mais charmoso da cidade, é o feriado mais prolongado que dá início à pré-temporada nossa, Quer dizer que a crise ainda não subiu a serra, então? Por enquanto, não. A estância conta com 14 mil leitos distribuídos em 280 hotéis e pousadas, que também oferecem opções mais em conta. Segundo o sindicato do setor, há pacotes a partir de R$ 900 para Corpus Christi. Hoje estamos com 80%, ainda há vagas, Vale realmente uma pesquisa aí nos portais de internet, telefone, para fazer aí a sua pesquisa e enquadrar, o seu orçamento nas várias opções que a cidade oferece. Mas há quem prefira o chamado bate-volta, como este casal, que retorna ainda hoje para São Paulo. Na crise, é o que dá para comprar, vim para cá. É gostoso. Eu esperava mais frio. Quer dizer, eu queria mais frio, mas tá gostoso. Gostoso passear.
Mas o frio vai chegar. Olha, preso nesta madrugada, o suspeito de matar o policial civil Alessandro Alvarenga em São José dos Campos na semana passada. O homem foi detido em Monteiro Lobato e levado para a cadeia de Caçapava. O corpo do policial foi encontrado num galpão na Vila Industrial com sinais de tortura. Segundo a polícia, o atirador devia R$18 mil à vítima. Em Lorena, uma idosa de 71 anos morreu após ter a casa invadida pelo filho. O homem estaria bêbado, agrediu um sobrinho, derrubou a mãe no chão, quebrou vários objetos e fugiu com o dinheiro dela. A senhora foi levada ao hospital, mas não resistiu. Nos primeiros 4 meses deste ano, Lorena teve 8 tentativas de homicídio, número bem maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 5 casos. E 5 pessoas ficaram feridas num acidente hoje no Parque Santo Antônio, em Jacareí. O motorista perdeu o controle da direção, bateu de frente num poste. De acordo com os bombeiros, foi preciso cortar as ferragens para retirar as vítimas. Elas foram levadas ao pronto-socorro da cidade. A crise moral e ética da política brasileira está cada vez mais escancarada, né? Após as delações dos irmãos batistas que comandavam o grupo JBS, o futuro político ficou cada vez mais sombrio. Então, para falar sobre este tema, nós recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Luiz Eduardo de Moura. Doutor, muito obrigada pela presença, viu? Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Vamos falar desse assunto, né? Tão necessário, importante, mas um assunto que merece um cuidado para ser tratado. Se caso o presidente Michel Temer for cassado, for sair da presidência, qual que é a linha sucessória, o que acontece? Se o Michel Temer ele for cassado, ou mesmo ou se ele renunciar, desde que ocorra a vacância no cargo, quem assume na sucessão é o presidente da Câmara, que seria o Rodrigo Maia. Mas, e posteriormente, o presidente do Senado e em terceiro, o presidente do Supremo. Nós temos um precedente no STF que foi com relação ao Renan Calheiros, que ele não poderia assumir porque ele estava envolvido no Lava Jato e possuía procedimento criminal. Se isso ocorrer, nós temos que lembrar que o Rodrigo Maia também está sendo averiguado e também o presidente do Senado. E com isso nós podemos ter como presidente do país a nossa ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo. Se ela assumir, ela tem o prazo de 30 dias para convocar novas eleições. Essas novas eleições, por se tratar de 2 anos antes das novas eleições, porque o novo pleito eleitoral está previsto para 2018. Como faltam menos de 2 anos, essa eleição é feita de forma indireta, na qual os deputados e senadores votam para escolher o presidente. Tá certo. O senhor acredita que isso realmente vai acontecer? Qual é a análise que o senhor faz desse processo e do cenário atual? O senhor acredita que há possibilidade disso realmente acontecer? Agora nós vamos ter o julgamento, no dia 6, do abuso econômico pelo Tribunal Superior Eleitoral, que envolve a Dilma e o Michel Temer. Eu acredito que juridicamente nós temos que cassar. Por quê? Não existe uma campanha independente do presidente e do vice, porque você vota na chapa. Então, não existe a possibilidade somente da presidente ter sido beneficiada do abuso econômico e ele não ter sido. Mas, hoje, nós temos que entender que existe um julgamento muito político pela situação que se encontra o país. Que essas dificuldades, situações financeiras, escândalos. Então, vamos ver como é que vai agir e julgar o TSE. Agora, existe aí, a gente vê entre eles, entre os senadores e deputados, todo ali o Congresso, vamos dizer assim, acordos, tentativas de barrar a Lava Jato, Eles ainda estão tramando, de alguma forma, para se manter no poder. O senhor também tem essa impressão, uma impressão só nossa? Existe realmente essas combinações? Na realidade, a eleição indireta, ela vai ocorrer, como é que funciona? Os deputados votam e os senadores votam, tá? É uma lei muito antiga, é uma lei de 1950.
em que fala que os deputados, os políticos votam. Ela não estabelece se é o voto em conjunto do Senado com a Câmara ou se é separado. Inicialmente, eu acredito que teríamos uma briga judicial através da disputa de poder, porque o Senado não iria concordar com somente 81 senadores se equiparar aos deputados que são 541, né? Esse seria o primeiro passo. O segundo passo, hoje há uma corrida também paralela para que se ocorra a eleição indireta. A eleição direta, perdão. Porque hoje quem mais apoia essa eleição direta são os próprios políticos que estão envolvidos, estão sendo investigados e envolvidos no Lava Jato. Então, eles querem, de uma maneira, continuar no poder. Né? E isso que eu acho que a população ela tem que pensar, analisar e ver quem são os políticos que estão defendendo as diretas já. Né? Porque o artigo da Constituição, eu sou contra você criar emendas constitucionais momentâneas para ser aplicada somente agora. São normas casuísticas momentâneas. Né? O próprio artigo 81 da Constituição, ela prevê a eleição indireta. E nós temos que pensar também que nós poderíamos ficar livres desses maus políticos. Por quê? Porque teria que se aplicar também os efeitos de que o político tem que estar há pelo menos um ano inscrito no partido político, filiado. Eles teriam que se afastar, nenhum deles está afastado. Na realidade, se nós mantemos a nossa Constituição como ela está hoje, nós conseguimos sim livrar-se dos maus políticos. Olha, é um assunto muito extenso que a gente precisaria debater muito mais, mas infelizmente o nosso tempo terminou. A gente conversou aqui com o Dr. Luiz Eduardo Moura, que é advogado especialista em direito eleitoral. Obrigada pela presença e uma boa noite. Fica aqui o recado para as pessoas, somente os eleitores, saberem quem votar na próxima eleição, né, doutor? Sem dúvida. A população ela tem que sempre lembrar em quem ela votou e acompanhar o trabalho desses políticos, né? E vamos rezar para que um dia se aplique o voto distrital no país e com o financiamento de campanha pelo órgão público, porque daí nós acabamos com a corrupção desse país. É a reforma política. Vamos esperar. Olha, no próximo bloco a gente vai falar de os moradores de Taubaté que se unem para cuidar de cães abandonados. A gente volta já 7h02 agora.